Cara, Dungeon Crawler Carl. Isso daqui foi uma das maiores surpresas que eu tive nos últimos tempos. Em 2026, hein? Ó. Vamos botar a maior surpresa de 2026 na questão de leituras do ano, né? Até agora foram 11, se eu não me engano. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada livro que eu li e falar um pouco sobre. Mas isso daqui, minha galera, isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Eu vou ler. Bom, dá uma olhada na capa, né? Primeiro. Dá uma olhada na capa, beleza? Não sei se focou, né? Mas se não focou, vou botar uma foto aí. Mas ó, vou ler aqui as costas do livro e depois vou ler pra vocês o aqui dentro, né? Dessa folhinha aqui. Só pra vocês terem uma sinopse básica, né? Nova conquista. Te peguei curioso. Você veio ler a sinopse desse calhamaço para ver se entende do que se trata, né? Bom, não sou eu quem vai te explicar. Ok, posso te dar um gostinho da história. Tudo começa quando Carl, um cara qualquer, decide sequestrar a princesa Donut, que na verdade é uma gata, e ele ia só adotá-la. Mas seus planos são interrompidos pelo dramático fim do mundo. Até aí tudo bem. O problema é que os dois entram num jogo sádico e intergaláctico. E daí pra frente é só pra trás. Aconselho você a se acostumar porque é uma viagem daquelas, o apocalipse será televisionado. Recompensa. Pô, quer maior satisfação do que poder falar que leu o primeiro livro da série e se tornou um fenômeno da Lit RPG, que é literatura RPG, né? Então RPG é Role Playing Game e Lit RPG é Role Playing Game em literatura, né? Em vez de jogos, que isso daí é um termo para quem joga, né? E daí aqui, então, tipo assim, você já vê o tipo de linguagem que vai ser usado, beleza? É uma linguagem bem informal, é um livro bem moderno, né? Se eu não me engano, esse livro foi lançado em 2020. Eu não lembro, mas no Brasil lançou em 2025. Então é um livro bem moderno mesmo. Vai ter várias referências de cultura pop, vai ter várias referências aí sobre nomes que nós brasileiros conhecemos. E daí é o interessante dessa tradução, né? Eu gostei muito dessa tradução. E para também salientar, temos 8 livros até agora. A série em si tem 8 livros. Esse daqui é o primeiro deles. E o segundo eu já li, mas não tenho físico, né? Tá ali no meu Kindle, depois eu posso mostrar. Mas esse daqui é o primeiro livro de 8. No Brasil só temos 2 livros traduzidos. Então até agora temos esse daqui, que é o Explorador de Masmorras, e também temos o segundo livro. E daí a partir do terceiro ainda não foi traduzido. Também temos o audiolivro. Não sei se tá pegando essas vuvuzelas lá no fundo. Hoje é dia de jogo do Brasil. Então vambora, tá ligado? Não tem problema, mas tem a vuvuzela lá no fundo. Então, esse livro aqui só tem o primeiro e o segundo. Do terceiro em diante está sendo publicado pela HarperCollins, a mesma publicadora do Senhor dos Anéis. Então as traduções são muito boas, cara. Gostei muito. Esse daí é o primeiro adendo, né? E o estilo de linguagem também, eu fiquei um pouco. Eu não que, eu fiquei um pouco receoso de comprar esse livro aqui, de não gostar. Vou deixar ele aqui assim. Não sei se vai pegar, né? Eu fiquei um pouco receoso. Vou deixar aqui na minha mão. Eu fiquei um pouco receoso de comprar esse livro porque eu não sabia se a, se a linguagem ia me agradar. Porque eu pensei, putz, é um livro muito moderno, um livro muito. E não que eu goste só de livro velho, tá ligado? Mas é um livro que tem uma linguagem um pouco diferentona, né? Por assim dizer. Tá ligado quando você julga o livro por um aspecto dele e depois você vê que de fato não é aquilo dali que você errou? Exatamente o que aconteceu comigo. Totalmente culpa minha, mas não tem problema. E daí eu comprei o livro, gostei bastante, gostei muito mesmo. E é um livro que passa muito rápido. É um livro que passa muito rápido. Não sei quantas páginas tem, deixa eu dar uma olhada. Tem 410 páginas. 411, ok. 411 páginas que passam voando. Passam voando. Isso daqui é muito bom. Gostei bastante. E daí vocês já viram o que está escrito atrás, né? Aí eu vou ler o que está escrito aqui dentro. Em uma noite de terça-feira muito fria, Carl, um cara qualquer, não conseguiu dormir e resolveu fumar um cigarro na companhia de Donut, a gata de sua ex-namorada. Mas um momento tranquilo de contemplação foi bruscamente interrompido pelo colapso de todas as construções da face da Terra. Muito louco.
Como se o apocalipse não fosse ruim o bastante, uma organização intergaláctica denominada Sindicato assumiu responsabilidade pelo feito, reclamando o direito à exploração dos recursos e dos habitantes terrestres por meio de um programa de entretenimento chamado Exploradores do Mundo Masmorra. Ou seja, esse programa de entretenimento é como se fosse um reality show, tá ligado? Então, literalmente um reality show intergaláctico, irmão. E daí, só dessa premissa, eu já fiquei meio... Putz, será que isso vai funcionar? Mas funciona pra caramba. Foram oferecidas duas opções: ficar na inóspita superfície terrestre e morrer, ou encarar uma masmorra insana e talvez sobreviver. E daí, talvez está em itálico, né? Essa parte é legal. Talvez um punhado de desesperados aceitou o desafio. Apenas um punhado de desesperados aceitou o desafio. Carl foi um deles e levou Donut a tiracolo. Assim que entraram, ele descobriu que não podia mais sair. E o pior, como um labirinto de 18 andares, cheio de armadilhas, monstros e toda sorte de objetos bizarros. Aquele lugar parecia mais um sistema elaborado de tortura do que uma chance real de sobrevivência. Mas o sindicato avisou: na exploração, o que importa não é a força ou a destreza, e sim a audiência às visualizações. Por isso, bem-vindo, explorador. Bem-vindo à masmorra. Sobreviver é opcional, manter o público entretido, não. E daí aqui que tá a mágica desse livro. É que, além de ser uma masmorra, onde você tem 18 andares, e daí cada andar é colapsado a X quantidade depois de X quantidade de tempo. Então, tipo assim, o primeiro andar colapsa, tipo, uma semana depois do que começou. E daí, como isso daqui é um RPG, ou seja, isso daqui é uma mistura de RPG com reality show com apocalipse, tá ligado? Então, tipo assim, rola o apocalipse e daí a masmorra é no sistema de RPG, ou seja, o Carl e a Donut, eles vão ganhando nível quando eles matam mobs. Então, por exemplo, entrou na masmorra, matou 3 ratos, ganhou 50 de experiência. Daí essa experiência vai virar nível pra você. E daí eventualmente você vai estar no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Entendeu? E daí conforme seu nível vai aumentando, você vai ganhando mais experiência, você vai descendo os níveis, né? Um total de 18 níveis ali, 18... aqui eles não falam nível, né? Aqui eles falam andar. Então aqui 18 andares onde eles vão ter que ultrapassar desafios, e daí dentro desse RPG tem todas as mecânicas, né? Eles vão ter itens que podem ser encantados, e daí esses itens tem bônus de não sei o que. Esse item tem bônus de força, e esse daqui tem e o outro item, talvez uma joelheira, tem o bônus de você dar mais dano, de você ser mais inteligente, bônus de sorte. E daí tem todos os atributos que teria num RPG normal, né? Força, agilidade, destreza, sorte, constituição, o quão pesado você é, se você é tanque. E daí tem dentro ali também a questão das classes, né? Então, eles vão ter que escolher uma classe, né, eventualmente. A partir de certo andar, eles têm que escolher uma classe para eles. E daí tem várias classes que são super engraçadas, super legais. E eu vou dizer pra vocês, eu acho que eu nunca tinha genuinamente rido com um livro. Nunca tinha acontecido comigo de eu ler e eu rir. Eu tô, tipo assim, eu pensava, mano, eu tô lendo palavras, como é que eu vou rir, tá ligado? Tipo, como é que eu vou ter medo em um livro, né? O que já aconteceu também, de um livro ser um livro de suspense, você tá ali na tensão e tal, junto com os personagens, etc. Então, pra que a gente consiga rir, cara, com um livro, eu acho que tem que ter um certo esmero, um pouco diferenciado quando você tá escrevendo, tá ligado? Você tem que ter um timing cômico, tem que ter timing cômico num livro. Isso é muito difícil de fazer. E esse cara aqui, o Matt Dinniman, ele consegue fazer muito bem. Então, aqui a gente tem todos os aspectos do RPG, né, que nem eu tava falando anteriormente. Aspectos do RPG, tipo assim, eu vou ter uma classe, eu vou ter um nível, os monstros têm um nível, e dentro das masmorras tem chefões, e isso tudo misturado com o fato daquilo tudo ali ser um reality show, e daí você ter que entreter pessoas para ganhar patrocínios, você ter que entreter pessoas para ganhar entrevistas fora da masmorra
com os repórteres, que são pessoas que ficam vendo o que você está fazendo. Daí tem ranking dos exploradores, então cada explorador, dependendo do nível, da força, do que fez, vai aparecer no episódio do dia. Então todo dia passa um episódio reprise do dia anterior. E daí mostra o que os melhores exploradores estão fazendo. Igualzinho a BBB, irmão, igual a qualquer reality show. É muito louco esse conceito, tipo assim, a mistura de ser um reality show, de ser RPG, de ser em formato de literatura, de ter muito humor, do personagem principal, o Carl, e da outra, a Donna, e da coadjuvante, a Donut. E daí, quem já leu o livro, né, vai entender que se eu acabar falando que, na verdade, a protagonista é a própria Donut, porque ela é uma personagem sarcástica, engraçada, ela é toda pomposa, ela se deu o nome de Princesa Donut, então tipo, é uma gata falante que era da ex-namorada do Carl, e daí tem várias, da Beatriz, né, que é a ex-namorada do Carl, e daí tem várias referências à cultura pop, tem várias referências a situações políticas e coisas que a gente conhece, né? Então a tradução é muito boa por causa disso também. Eles conseguem pegar todas as referências que são americanas, né, do Matt Dinman, que escreveu, e traduzir para o português. Então aqui a gente vai ter muitas palavras que são conhecidas pelo português, palavras mais informais, né, que são coisas que os jovens falam hoje em dia. Então é super interessante de ver isso acontecendo. E daí tem várias também referências bem modernas, referências assim de 2020 para cá, sabe? Umas coisas muito legais. Então o trabalho de tradução foi um trabalho de tradução muito bem feito mesmo. Eu não sei quem é que fez, mas não sei se tem aqui, cara, quem fez essa tradução, mas acho que não, porque não tem nenhuma informação no livro aqui. Não tem mesmo. Aqui, ó, tradução Letícia Werner. Letícia Werner, eu já tinha visto esse nome. E bem estranho eu não saber onde que vê o nome da tradução, né? Tem várias informações aqui. Beleza. Então, Letícia Werner foi a que fez a tradução. E, ô, Letícia, parabéns, hein, mano. Que, pô, muito maneiro mesmo. A tradução ficou muito boa. Enfim, falando um pouco mais sobre os personagens. O Carl, ele é um ex-militar, né? Eu já tinha falado anteriormente, aqui no iniciozinho do livro fala. Ele é um ex-militar, ele tem essa namorada, ele acabou de terminar e acabou ficando com o gato da ex-namorada. E daí uma noite ele sai pra fumar e tal, e ele é um cara, assim, reservado, mas ao mesmo tempo ele tá numa situação de vida que é uma situação de vida meio merda, tá ligado? Mas, tipo, ele tá com dificuldade na vida pessoal dele, ele tá cagado na namorada dele, ele acabou de terminar e tal. Então, ele é um cara bem satírico também, por assim dizer. Ele é um cara bem irônico e ele é um cara bem esperto. Assim, o Matt Damon ter botado ele com um background militar foi bem interessante, porque isso daí também já explica algumas coisas, do tipo, ele saber lutar, ele saber, às vezes ele tem um bom condicionamento, né, e etc. Então, só isso já explica bastante coisa sobre a personalidade dele. E é um cara muito legal, eu gosto é um personagem muito bom, é um desenvolvimento muito bom, mas o que rouba a cena acaba sendo a Princesa Donut. A Princesa Donut, ela se deu, né, o próprio nome de princesa, o que é muito legal. E ela trata o Carl às vezes ela trata ele com certa indiferença, às vezes ela trata ele com um certo sarcasmo na voz. Ela é uma personagem bem astuta, por assim dizer. Ela é uma personagem que consegue se fazer de burra quando tem que se fazer. Então é muito legal. O fato também dela usar uma coroa é bem interessante. O Carl também tem o fato de que ele fica só de cueca. Aqui não vai dar pra ver, né? Mas na verdade aqui até dá pra ver, mas não acho que vai ficar legal na câmera. Não sei se dá pra ver que ele não tem, que ele tá só de cueca aqui, porque na hora que ele sai pra poder fumar lá no início do livro, ele tá sem calça e tal. Mas enfim, cara, é um livro muito bom, os dois personagens principais são muito bons. Aí, ainda tem um personagem muito interessante também, que é o Mordecai, que é como se fosse o guia deles dentro dessa masmorra. Então o Mordecai vai servir como senhor roteiro, né, por assim dizer, onde ele vai explicar todas as mecânicas e tal, porque dentro da masmorra tem as safe rooms, né, que são as salas que geralmente nos jogos tem as salas que você usa para poder usar como hub ali, né, onde você vai descansar, vai upar de nível, vai ter um NPC ali que vai conversar com você e vai te explicar algumas mecânicas sobre o jogo. E daí o Mordecai é exatamente isso. O Mordecai é um NPC do jogo
que vai... E daí existem outros NPCs também, né? Que são non-playable characters, que são personagens não jogáveis, que geralmente estão ali para te dar uma missão, estão ali para te dar uma orientação, explicar como alguma mecânica do jogo funciona, e o Mordecai vai servir exatamente para isso, para poder explicar como o jogo funciona, para poder falar sobre as mecânicas e etc. E é muito interessante porque a personalidade do Mordecai também é bem legal, porque ele era um explorador, e daí já dando um pouquinho de spoiler, o Mordecai era um explorador que acabou morrendo no andar X lá, ele fala andar, eu só não vou falar aqui, e depois ele acabou virando um NPC dentro do jogo, e daí ele tá lá para ajudar o Carl e a Donut, e daí todos os grupos de pessoas, no caso, que entraram na masmorra, estão lá também com o guia deles. Então, assim, cada equipe tem o próprio guia, e o Mordecai é guia da Donut e do Carl. E daí a personalidade dele também encaixa muito bem com a Donut, ele tem muito conhecimento, ele consegue falar um monte de coisa, ele ajuda o Carl e a Donut em diversos momentos, e isso é super interessante sobre o livro. Então esses três personagens aí, né, o Carl como principal, a Donut e o Mordecai como coadjuvantes, eu gostei bastante, é uma literatura que mistura um monte de coisa que eu gosto, né, eu gosto bastante de videogame, eu gosto bastante de ler, e eu gosto bastante de humor, sarcasmo, né, assim, nos entretenimentos, nas coisas que eu consumo, eu acho interessante. Então, acaba que esse livro aqui foi muito bom. O áudio... Vou dar um crédito aqui, cara. Vou dar um crédito aqui enorme ao audiolivro desse livro aqui. É a melhor experiência que eu tive com audiolivro na vida. De longe, é a melhor experiência. Quase que eu não menciono isso, cara. É a melhor experiência que eu já tive com audiolivro, assim, de longe, porque é um audiolivro muito bom, a interpretação é muito boa. Assim, o Mauro Ramos, na interpretação do Senhor dos Anéis, e é um vídeo que vai vir aqui pro canal, e o Mauro Ramos na interpretação do Senhor dos Anéis é maravilhoso, muito bom, mas é o cara que... Eu vi o nome do cara, mano, eu só não lembro mesmo, eu de fato não lembro o nome do rapaz, deixa eu pesquisar aqui, mano. Narrador Carl, explorador de masmorras. Porque é muito bom, cara. Esse maluco aqui, ele é sensacional. Gostei muito do trabalho que eles fizeram. Ele e a Princesa Donut. Em inglês, o narrador do livro, o nome é Jeff Hayes. E ele é muito bom também. Mas é ele que faz o elenco inteiro. Ele que faz o Carl, a Donut, o Mordecai, a voz do sistema de IA que aparece lá, né, do jogo. Aí os outros personagens coadjuvantes, é todo mundo ele que faz. E ele faz muito bem. Ele também deu uma aumentada no nível lá que você... No nível, né, no nível de narração que a gente encontra normalmente em audiolivros, tá ligado? Então, o que a galera aqui do Brasil, o que a HarperCollins ali, junto com a Audible, fez? Eu acho que a HarperCollins é só responsável pelo livro, né? Mas, tipo assim, eu acho que ela é detentora dos direitos, então a Audible, que é o sistema de podcast e de audiolivro da Amazon, eu acho que a Audible deve ter trabalhado junto com a HarperCollins, e aqui o nome dele é Yuri Shesman. Yuri Shesman é o cara que faz a voz do Carl nesse livro aqui, e é simplesmente sensacional, é espetacular. O nível de narração que tem aqui é muito bom na Audible, tá lá disponível na Audible, eu tenho assinatura, eu ouço muito audiolivro, então assim, eu fui ouvindo audiolivro, acompanhando o livro, muito bom, sensacional, pô. E a Donut, eu não sei quem é, mas eu acho... deixa eu botar aqui também para dar uma olhada na Donut. Aqui tem o nome dela aqui também, que ela é... Não tô conseguindo ver, cara, aqui, porque eu não tô logado no Instagram, mas eu vou botar aqui o nome dela. Julia Lanina. Julia Lanina é a voz da Donut no audiolivro da Audible. E daí, como eu falei, né? Por que eu achei mais interessante a versão brasileira? Porque a Julia Lanina, ela faz a Donut e faz as personagens femininas. Tem outra personagem feminina também que é muito importante, que o nome dela é Odette. E essa Juliana Lanina faz ela também. Mas o Carl, o Yuri Shesman, ele faz as vozes masculinas. A voz da IA, a voz de narração normal, a voz do Carl.
e a voz do Mordecai. Então, tipo assim, ter 2 narradores foi algo que foi uma diferença absurda pra mim, que por mais que o Jeff Hayes, que é o cara lá que é o narrador do mesmo, só que em português, só que em inglês, é muito bom? Só que ter 2 narradores é um diferencial absurdo. E os 2 são muito bons mesmo. E é meio que um sotaque britânico ali que a Julia Lanina faz na narração também pra Donut, que é sensacional, cara. Muito bom mesmo. Então, tipo assim, a recomendação fica, né? Só pra gente finalizar aqui, a recomendação fica pra vocês lerem o livro enquanto ouvem o audiolivro da Amazon lá na Audible, narrado pelo Jeff Hayes em inglês e pelo Yuri Shesman e pela Julia Lanina em português, ok? É sensacional demais esse livro aqui. Eu já li o segundo, vou fazer um vídeo sobre o segundo em breve. E esse livro aqui, ele cobre o primeiro e o segundo andar da masmorra. O segundo livro cobre o terceiro andar da masmorra. Lembrando que são 18 andares, ou seja, tem andar pra caramba pra cobrir, que nem eu falei no início do vídeo. Atualmente temos 8 livros, mas só 2 publicados no Brasil. Eu já comecei a ler o terceiro livro, não é um problema para mim ter que ler em inglês, então eu já comecei a ler o terceiro livro e vamos ver aonde que isso vai levar, né? O terceiro livro eles já estão no 4º andar e até agora temos 8 livros e o Matt Tinneman comentou que ele vai fazer um total de 10 livros. E cara, de verdade, se esses 10 livros passarem tão rápido, com tanta tranquilidade e tão gostosinho quanto o primeiro e o segundo passaram, irmão, vambora, vamos até o 10º livro, entendeu? Porque eu tô gostando muito, não pretendo parar de ler por agora. Tenho lido outros livros em paralelo, como A Montanha Mágica, então, tipo assim, eu tô tentando fazer uma dinâmica de ler um livro do Carl, porque é bem rápido, é bem tranquilo, o pacing é muito bom, é ótimo. Juntando com o audiolivro, dá pra você acabar bem rapidinho também, né? Porque você bota ali o audiolivro em 1.5, você acaba lendo mais rápido. Então, é uma coisa que é de fácil acesso também. Aqui não tem nenhuma linguagem complicada, não tem nada de muito complexo em ler esse livro aqui. É um livro que passa bem tranquilo. E daí tô em paralelo lendo outros livros em paralelo. Eu tava lendo O Retorno do Rei, né, o do Senhor dos Anéis, e agora eu tô lendo A Montanha Mágica, que são livros de linguagem um pouco mais complexa, que eu paro, sento e boto pra ler assim, né, tipo na minha frente, com um pouco mais de concentração. Então, eu tenho feito esse projeto, né, de ler 2 livros em paralelo, um livro um pouco mais simples, e com uma história muito interessante, bem divertida, e outro livro um pouco mais complexo, com uma linguagem mais rebuscada, então acho que está funcionando bem essa dinâmica para mim. Mas enfim, recomendo muito Carl, o Explorador de Masmorras. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo livro.